Boa noite, hoje com uma convidada ilustre para o nosso Papo Aromático, especial de 2 anos. Estamos com a psicóloga Andréia Viana, nossa querida, já falo que é amiga, tá? Se não for, depois ela me corrige. Que nos deu a honra de vir aqui hoje, transmitir vários dos conhecimentos dela, a gente falar sobre sentimentos, sobre emoções, e nesse meio também envolver a aromaterapia. A gente falar sobre como os óleos essenciais podem nos ajudar, lembrando sim que a psicologia, né, é uma profissão, é uma ciência validada, e a aromaterapia é uma terapia integrativa, já reconhecida pelo SUS, mas que podem ser terapias que se complementam. Então, a gente quer comentar, falar, tirar dúvidas e levar saúde, né, para a gente, para a nossa família. Então, se vocês tiverem dúvidas também, pode colocar no chat, que depois a gente faz. E vamos perguntando para a Andréia, vamos aproveitar, né, esse momento aí de uma especialista tão querida e tão afável, né, tão aberta para ao papo, principalmente ao papo. Então, a gente vai sugar o que a gente puder dela aqui. Andréia, você quer falar alguma coisa? Posso começar? Eu queria só agradecer mesmo o convite, porque eu acho que aqui a gente está juntando um tanto de coisa que é muito importante, muitas coisas que são importantes para mim. Então, falar sobre bem-estar, né? Falar sobre o sentimento, falar sobre emoção, trazer a psicologia em âmbitos onde ela não é acostumada a ser vista, né? Então, levar a psicologia para mais lugares. E falar de óleos essenciais, como você mesma falou, terapias integrativas, elas precisam fazer parte das ciências, né? Então, é, as pessoas, os pacientes precisam ser cuidados por muitos, e as terapias integrativas estão aí para isso. Então, eu queria agradecer muito o convite. Para mim é muito especial estar aqui, estar entre vocês, que são muito especiais também. Então, queria só começar agradecendo. Nós que agradecemos. Você tocou num ponto que eu, quando eu estava lá na Fono, eu sentia muito, que era essa questão, né? Quem que pode falar o quê e só pode ser uma linha, né? Hoje eu acho que os médicos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, eles estão mais abertos para essa integração, né, das terapias integrativas, porque elas vêm somar. A gente não precisa ter esse ciúme de perder o nosso lugar. A aromaterapia não vai tirar uma sessão de terapia, de psicoterapia, de análise, de comportamental, de cognitiva, não sei tudo não. Né? São espaços independentes, mas que podem se complementar, né? Eles precisam conversar. Eles precisam. As pessoas precisam ser atendidas nas suas mais diversas necessidades, e esses saberes precisam conversar. Aí eu já começo te perguntando, quais são as diferenças e se a gente realmente precisa nomear sentimentos e emoções. O que é um sentimento, o que é uma emoção? Às vezes a gente fala assim, eu já estou assim, eu estou assada, mas não sabe bem esse âmbito, né? Qual é essa... Onde começa um, onde termina o outro? É importantíssimo isso, é super importante. Via de regra, é importante a gente conseguir mapear o que a gente está sentindo. Para a psicologia, existe sim uma diferença. E acredito que não só para a psicologia, mas vou falar desse lugar. O sentimento é aquilo que o corpo físico interpreta. Então, a gente está exposto a vários estímulos durante o dia, e esses estímulos produzem na gente alguns afetos. O nosso corpo sente. Então, o sentimento seria a forma como o nosso corpo sente. As emoções seria, via de regra, né? Lembrando que eu estou falando de uma forma mais simplificada.
são como a gente vai expressar o que a gente sente. Então, se a gente está numa situação de perigo, a gente pode expressar a emoção em relação a medo, em relação à ansiedade, em relação a tremor. Então, tudo isso a gente vai expressando o que a gente sente. E é muito importante a gente identificar cada vez mais o que a gente sente. Diante de qual sensação, qual situação ou qual contexto eu sinto medo? Em qual contexto eu sinto uma ansiedade enorme? Em qual contexto eu sinto uma ansiedade, mas é misturada com alegria, com euforia? Então, é importante a gente ir tendo acesso à autodescrição e à autoobservação, para a gente ir entendendo o que a gente sente. Respondi a sua pergunta? Sim, sim. E baseado nisso, a gente escuta muito falar da inteligência emocional. Seria o controle, mas a gente não consegue controlar. Então, por onde passa essa inteligência aliada? Essa inteligência. Essa é uma... Eu acho essa pergunta assim, riquíssima. É muito importante a gente olhar para isso. Normalmente, quando eu trabalho isso em sessão, é um momento muito difícil de falar sobre, olha, sabe isso que lá fora todo mundo fala que a gente controla a ansiedade? A gente não controla a ansiedade. Então, a gente não controla sensações, a gente não controla sentimentos, a gente não controla pensamentos. Mas a gente tem condição de entender o que nos afeta quando a gente está afetado. O que esse afeto produz no nosso organismo? Como que a gente vai expressar isso em termos de emoção? Diante desse conhecimento, a gente tem, então, a possibilidade ampliada da gente conseguir controlar o que nos afeta. Embora seja ampliada, não é total. Mas a inteligência emocional seria mais ou menos a capacidade que a gente tem de conhecer tudo isso e de ir além do conhecimento. É como se a gente pudesse não exacerbar muito o sentimento e nem ser muito passivo diante de uma situação. É como se a gente, a partir do autoconhecimento, a gente dá para a situação o devido sentido, a devida emoção. Nem mais e nem menos. Não ser passiva e quase como uma incapacidade de sentir e nem sentir de uma forma descontrolada. Entender que nessa situação é necessário que você sinta medo. Nessa outra situação, o sentimento, por exemplo, de inveja, ciúme, que é muito que não é nada aceito na nossa sociedade, ele é um sentimento. Em determinada situação, pede que você sinta aquilo que você está sentindo, embora você não aceite. Nossa, mas como que eu fiquei feliz diante dessa situação, vendo tantas pessoas tristes? Porque o que aconteceu com você, no seu contexto, diante da sua situação, realidade de vida, a alegria é muito compreensível. Então, é dar ao sentimento esse o nível de expressão que ele precisa, nem mais, nem menos. O tamanho da situação, tentar analisar ali o tamanho. É como se a gente fosse validando o sentimento à medida que ele vai acontecendo e compreendendo por que ele está nesse tamanho, e a gente tem, então, uma capacidade de lidar com isso. A gente amplia a nossa... Por isso eu chamo inteligência emocional, porque a gente começa a ficar mais capaz de entender e de lidar com as situações e com os nossos próprios sentimentos. Sim. Ficou mais claro? Ficou. Você falou antes da questão do verbalizar, né, do falar. Eu penso aí que a gente pode até comentar alguns olhos que ajudam nesse aspecto, que seria
lavanda, spearmint, que é o hortelã verde. Então, 2 óleos que a gente pode usar, fazendo uso aromático, fazendo uso tópico, região da garganta, região dos pulsos, deixar no difusor, né? Seja um dia que você vai trabalhar ali, ou vai passar um dia resolvendo, fazendo algumas atividades em um ambiente, né? Que você consiga aproveitar as moléculas aromáticas daquele difusor. Se você vai sair, usa no colar aromático, coloca no pingente. E aí, gente, usa a criatividade. Pega algum pingente, não precisa ser uma pedrinha vulcânica, não, nada disso. Pega um pingente redondo, alguma coisa que tenha um buraquinho, você coloca ali um pedacinho de algodão, pinga o óleo essencial, use com você. E outro também que eu penso, um outro óleo que a gente pode usar é o frankincense, porque é um óleo que vai trazer a conexão, tanto nossa quanto com o nosso lado espiritual, mas também nossa com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, essa parte reflexiva da gente avaliar, e aí viver uma situação, como você falou, né? Avaliar o que você passou, conseguir ali absorver o que tem de bom, o que você pode melhorar, ou o que não foi tão interessante, o que é um novo desafio, e organizar esse pensamento. Então, se foi um momento crítico também, o lemon, que é um óleo que pode juntar para trazer clareza mental, desanuviar esses pensamentos. Então, quando a gente fala de lemon frankincense, às vezes as pessoas só pensam no detox, no apoio neurológico, mas vamos pensar também nos benefícios emocionais e o que eles podem nos Sim, trazer, sim. né, no dia a dia. É. Tem algum óleo que você gosta mais de usar, assim, quando você está com pacientes ou em atendimento, mais nesse sentido? Um que eu sempre, sempre, sempre uso é o frankincense, sempre, sempre, porque eu acho que ele vai até ajudar o paciente a chegar aqui, sabe? Só voltando ao que você estava falando, toda vez que eu preciso falar alguma coisa e eu sinto que a minha voz vai embargar, porque eu acho que eu vou ficar nervosa, eu sempre uso o lavanda e o balance para me dar uma, sabe? Porque às vezes eu preciso, em algum momento da fala, ser mais enfático. Então eu preciso ter essa que a gente estava falando da inteligência emocional, entender que em algum momento eu vou precisar me expressar de uma forma mais não agressiva, mas mais assertiva. E aí eu sempre procuro usar o balance, mas o lavanda assim, né, na garganta, para quase que adoçar as minhas palavras, mas que eu não perca o que eu quero falar e, né, que eu consiga me organizar nesse sentido. E o É, balance traz para aqui no equilíbrio, né? e assim, o balance é exatamente nesse sentido do equilíbrio para eu não ficar muito falar de uma forma mais mansa, porque em algum momento eu vou precisar de falar de uma forma mais firme. E aí eu preciso organizar o que eu vou falar, me equilibrar, mas falar. Então, às vezes, quando eu sinto que minha voz vai embargar, eu falo, não, peraí, só um pouquinho, deixa eu usar isso aqui. Então, aqui no consultório, eu tenho alguns olhos, eu até lembro sempre da Jaque, quando eu uso gerânia, sempre. Usa com moderação. Não usa muito gerânia, eu sempre lembro da Jaque. É, sempre um cítrico, e um óleo que eu sempre uso aqui, que é o vetiver. Esse, eu tenho um vetiver que mora aqui no consultório, eu sempre uso. Andréia, mas eu tenho que falar. Sabe aquele paciente que você sabe que ele está lá, mas ele não vai falar, ele está lá, que ele não consegue, ele está tentando engambelar. Spearmint é o óleo essencial de que faz você falar a verdade. Então, se você tem Ótimo. alguma criança, algum adolescente, não importa a idade, usa o Spearmint. Às vezes a gente está lá, a pessoa está
guardando, ela sabe que ela tem que falar, mas ela não tem coragem, então o Spearmint é o óleo essencial que faz você botar para fora o que você precisa falar. Às vezes sem filtro, É, então a gente não pode usar. A gente pode colocar no paciente para usar. Para você é o é, balance, às vezes para o paciente é o Spearmint. eu aqui no consultório, eu até assim, né, em outras situações eu acho até que eu usaria, mas aqui no consultório eu ainda prefiro alguma coisa que ele se sinta mais acolhido, para o momento que ele entender que a verdade, né, que às vezes o paciente fala alguma coisa que não é uma verdade, mas é a verdade que ele dá conta naquele momento. Então, às vezes, usar mais, por exemplo, ti para encorajar, sabe? É, usar mesmo alguma coisa que traga ele para esse momento agora, onde ele vai precisar entrar em contato com algumas coisas que são difíceis dele ver. Então, e a hora que chegar o momento, né, dele entender outras verdades, aí o acolhimento vai ser para, né, vai estar aqui para acolher esse momento dele. Tá vendo, gente? Por isso que eu não sou psicóloga. Mas assim, já fala de uma vez. Às vezes é mais importante a gente, por mais que a gente perceba, assim, né, às vezes é mais importante a gente respeitar o tempo, né? Isso às vezes é difícil a gente lidar com o nosso próprio tempo, e o tempo do paciente também é muito delicado, né? Andréia, e você estava falando, né, sobre as situações que a gente passa, a forma de lidar com essas situações, né, com a inteligência emocional. Como que eu sei, né, se eu estou numa situação de medo, de ansiedade, como é que eu sei se eu estou lidando bem com essa situação ou se eu não sei lidar muito bem com essa situação, com os sentimentos, né, que estão vindo de medo, de ansiedade? Como que eu faço essa distinção? Se eu estou Essa tendo uma atitude distinção. bacana ou se eu ainda preciso melhorar? Não, Nath, difícil isso, sabe por quê? Porque no momento em que a gente está imerso na situação onde a gente precisa ter mais inteligência emocional, a gente tem algumas coisas da nossa fisiologia, do nosso organismo, que nos atrapalham bastante. Então, já, né, da era das cavernas, assim, a gente tem respostas emocionais no nosso organismo que falam para a gente, nesse momento não é a hora de você pensar, é a hora de você fugir ou de você partir para cima. Então, a gente tem um estreitamento de consciência, uma redução do campo de respiração, uma aceleração no batimento cardíaco, que tudo isso faz com que a gente consiga raciocinar menos. Então, no momento da emoção, a gente lida com as ferramentas que a gente tem. É como se a inteligência emocional fosse a gente abrir nossa caixinha de ferramenta e com as nossas experiências, a autoobservação, a autocrítica, o autoconhecimento, a gente fosse enriquecendo as nossas ferramentas e a nossa caixinha de ferramenta vai crescendo. Então, no momento da situação, a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem. Eu sempre brinco, e isso não é, essa frase não é minha, que se a gente só tem martelo, tudo é prego. Quanto mais ferramentas a gente tem, mais a gente tem capacidade de lidar com as situações, enfrentar as situações, mas é sempre importante entender que depois daquele momento você fala, nossa, por que eu não falei isso? Por quê? Porque naquele momento que você está pensando sobre o que você passou, seu campo de consciência está abertinho. Você não está mais exposto àquele estímulo que estava te deliciando medo, sei lá, raiva. Aí você fala, não, mas por que eu não falei? Não, mas da próxima vez eu vou falar. Aí você está exposto de novo ao estímulo, você fecha de novo o campo de consciência, nem respira direito. Você quer voar na pessoa ou simplesmente sentar e chorar. E aí realmente a gente não tem as melhores respostas, mas com o tempo a gente vai conseguindo, às vezes até durante a situação, abrir um pouquinho e falar, não, eu preciso falar isso, eu preciso falar aquilo.
E quando eu falo de ferramentas, na nossa caixinha de ferramentas, os óleos essenciais também entram como ferramentas. Eles precisam estar ali para... me lembro da Fê falando do Rafa, que foi enfrentar alguma situação, que usou adaptivo e ele chegou na situação com a coisa mais clara do que ele precisava fazer, falar. Então, os óleos essenciais entram também. Se eu sei do que eu vou enfrentar, por exemplo, vou dar uma palestra, ou eu vou ter uma conversa muito difícil com alguém, abre ali sua caixinha de ferramentas e vê o que você consegue usar para você conseguir centrar, sabendo que os olhos vão te ajudar, eles não vão anular as emoções, nem os sentimentos, né? Nem as sensações corpóreas, que às vezes são difíceis, né, de encarar. A gente fica vermelho, a gente fica com a respiração mais ofegante, ou transpira, enfim. Se você é capaz de abrir espaço para óleos essenciais, abre espaço também para toda essa alteração do organismo. Validar as nossas experiências também nos ajuda, porque aí, em determinadas situações, a nossa autocrítica diminui e a gente tem mais condição de enfrentar dificuldades, assim, né? Ou mesmo, eu te recebi uma notícia muito boa, nem sei como reagir. Então, às vezes, a gente se entregar para a situação. É muito difícil a gente conseguir dar a melhor resposta emocional para as situações, mas isso também é um treino. É importante a gente usar essa caixinha de ferramentas não só no momento, né, mas antes. Eu costumo muito Antes, durante e depois. já deixar preparado. Eu sei que eu vou ter uma situação que vai me deixar nervosa, eu já sei como é que vai ser, né, aquela situação que pode, né, causar ansiedade, o nervosismo. Eu já deixo os meus olhos comigo, já levo comigo tudo certinho, porque a gente já começa a usar antes. E eu tenho um costume que eu faço muito quando eu sei que tem uma situação ou que o meu dia vai ser mais agitado, que eu vou ficar mais tensa, eu já começo a passar o past tense aqui na região da mandíbula, para já quando chegar à noite não ter nenhum apertamento, né? Já vou fazendo isso antes. Então, essa caixinha de ferramentas, a gente vai, né, se conhecendo, sabendo o que pode acontecer com a gente, o que a gente pode sentir, e vai utilizando ela, né? Tanto no, né, nas situações do dia a dia, mas também inserindo os olhos ali como uma ferramenta, né? A própria Isso é do super Terra, valioso, Nath. Pode falar, Lina. desculpa, que às vezes dá delay. A própria do Terra chama o Kit Kids de caixinha de ferramenta para os pequenos. Olha só, nem sei se você sabia disso. Não, não sabia, porque como essa expressão, né, eu conheço há muitos anos, né, de tudo, se eu só tenho martelo que dá prego, eu sempre falei de caixinha de ferramenta, não sabia. Que legal, né? E recentemente eu precisei, eu estava sem nenhum óleo, isso tem, sei lá, uma semana e meia, duas, e eu precisei, e aí eu tentei me lembrar do que eu sinto depois de usar o Balance, por exemplo. E como as nossas células têm memória, elas conseguem lembrar daquilo que foi produzido, obviamente, talvez não tão óbvio, mas não com tanta efetividade, mas elas conseguem se lembrar. Então, eu fiquei um tempo, assim, lembrando do aroma, né, do como eu me senti depois e tal, para ver se eu conseguia chegar no momento em que eu estava não preocupada no produto final da conversa ou no antes, enfim. Eu conseguia estar ali para conseguir o que eu precisava. E foi muito bom, que é isso que a Nath falou, assim, quanto mais a gente se conhece, né, mais a gente tem a caixinha de ferramentas, que aí não adianta a gente só ter, a gente precisa usá-las, né? Vamos pegar o vento? Tá calor. Oi. Calor. Andréia, na questão da autocobrança, mulher tem muito disso, né? A gente se cobra demais, a gente quer demais, a gente não aceita que
porque a gente é humano, a gente tem que ser super heroína, e olhe lá, ainda se é num nível hard. Como que a gente faz para lidar com isso? Como que a gente faz para entender que às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa que não vai dar, sem se cobrar tanto? Ou o que a gente faz com a cobrança, né? Com a autocobrança. Hoje eu fiz um atendimento, um dos meus primeiros atendimentos do dia. A paciente trouxe um relato sobre um livro que ela estava lendo. E nesse livro falava sobre a questão dos limites. Quando a gente coloca um limite, a gente monta uma barreira para ser, para a gente conseguir ser. E eu acho que a nossa cobrança, nossa autocobrança, ela responde muito às cobranças externas da nossa cultura. A mulher precisa ser um tanto de coisa. E aí eu até me lembro de uma palestra do Leandro Carnal, que a gente se pergunta se será que a gente tem mesmo que ser? Será que... E se eu não for? Então a gente precisa adaptar, e isso precisa ser praticamente todos os dias, ou sempre, né, com uma frequência saudável, as nossas prioridades, as nossas condições de executá-las. E é o que a gente gostaria de estar fazendo. Então, quando a gente coloca um limite na gente mesmo, no outro que nos cobra, no outro que fala, não, então você faz, já que você vai fazer, eu não vou fazer. Então, quando a gente coloca ou estabelece limites, a gente vai se redesenhando. Então, fala, não, então eu não vou fazer. Eu vou fazer isso. Então, eu não fazia, mas agora eu vou fazer. Quanto mais a gente abre mão, quanto mais a gente desrespeita os próprios limites, mais a gente ensina para o outro que esse é o caminho. E às vezes o outro é a gente na frente do espelho, que a gente às vezes nem olha, né? Mas às vezes o outro é a gente. E aí, como que a gente fica nessa situação? Então, acho que, né, talvez vai ficar um pouco repetitivo, mas o autoconhecimento também fala para a gente o tanto que essa autodemanda ou absorver a demanda alheia nos cobra. Quanto isso pode nos pesar e o tanto que eu quero pagar por esse preço. Então, em algum momento, a gente precisa agir como a gente agiria com as nossas melhores amigas. Aquela pessoa que você ama muito, que você é super compassiva com ela. Será que não dá para ser assim com a gente também? Será que não dá para falar, eu não vou fazer e eu vou tentar ficar bem com isso? Porque tudo tem um preço. Fazer tem um preço, não fazer tem um preço. Qual que a gente vai escolher pagar, né? Então, se eu vou ficar bem com aquela pessoa com quem eu me comprometi, tem um preço. Se eu vou ficar bem comigo, com meu sono, com meu bem-estar, com minha digestão, com minha atividade física, tem outro preço. Né? Então, qual que eu escolho pagar? E normalmente a gente não escolhe pagar por nós, a gente escolhe pagar pelo outro. Verdade. E outra questão também que a gente tem observado muito as pessoas às vezes têm medo de enfrentar os sentimentos e acabam pulando estágios. Por exemplo, o luto com todos os seus estágios. Então, você percebe que as pessoas acabam camuflando os sentimentos, às vezes não aceitando também os sentimentos bons. A gente está tão acostumado com sentimentos ruins que a gente não aceita ficar feliz, a gente não acha errado. Eu não tenho tempo para ficar feliz. Ficar satisfeito. Então, como que a gente faz para aceitar os estágios
dos sentimentos, porque eles também, dos processos de sentimentos, né? Porque a gente não fica feliz do dia para a noite, a gente não passa por um processo de luto do dia para a noite, não é ligar uma lâmpada, como ligar uma lâmpada. Como Não. que é o processo? Para essa resposta, já que eu vou me lembrar de um livro, que é um livro que foi escrito em 2015, que é A Sociedade do Cansaço. É um livro bem fininho, não sei se vocês conhecem. É um livro bem fininho, mas ele é denso, ele é difícil de ler, porque ele é mais ou menos um chacoalha, um tapa na cara e fala, olha só o que você está fazendo com você. Então, realmente, hoje em dia a gente não tem muito tempo para luto, nem para comemorar que a gente graduou ou que eu consegui aquilo que eu mais queria. A gente, por exemplo, vamos tentar lembrar quando foi a última vez que você foi numa festa de casamento, de aniversário, e que a pessoa da festa estava efetivamente curtindo a festa. Assim, se jogando, cumprimentando, ou ela estava muito preocupada com o fotógrafo ou com a hora, né, que o cantor não pode cantar mais, senão ela vai precisar pagar, enfim, preocupações minhas. Ou uma pessoa que fala, não, eu estou realmente muito triste e eu vou me permitir ficar triste. Eu estou triste, eu quero ficar triste. O que que a gente escuta? Não, não liga não. Vamos tomar um? Não, olha, amanhã você acorda melhor. Se isso está te fazendo mal, faz uma viagem. Vai para casa de fulano, que lá você não fica pensando nisso. A gente tem uma cultura que faz com que a gente anule os nossos sentimentos, porque a gente é cobrado o tempo inteiro. Mas você não postou nada, você foi mesmo para lá? Eu fui. Acredita em mim, eu fui, mas eu escolhi não postar. Mas por quê? Mas você nem me contou, por que você não me contou? Enfim. Então a gente tem uma sociedade que nos cobra, e essa sociedade tem CPF. O que eu quero dizer com isso? Essa sociedade é uma pessoa, que às vezes sou eu mesmo. Às vezes é o meu supervisor, às vezes é o meu vizinho, às vezes é alguém muito próximo a mim, às vezes é alguém muito distante de mim que está me cobrando alguma coisa. Tá bom, esse é um papel dele. Eu acatar, eu entender que essa cobrança eu tenho que dar conta dela é comigo. Então, hoje em dia a gente não tem muito tempo para deixa eu parar aqui e não fazer nada, ler um livro, enquanto eu faço a minha digestão. Deixa eu entender que eu vim embora e minha mãe ficou e eu tô com muita saudade dela. A gente não tem um tempo mais para alguma coisa, né? Nosso tempo para alguma coisa ele foi nos roubado. Eu desafio aqui quem não pega, sei lá, ou carro, ou Uber, ou um transporte e vai resolvendo alguma coisa ali. Ah, então nessa hora eu vou ligar para o fulano, eu vou responder mensagem, eu vou tomar remédio. Então, as nossas, as nossas fases, elas precisam ser curtidas. Curtidas no sentido de entrar em contato com, sabe? De se permitir afetar. Você está com raiva? Olha para a sua raiva. Você está com saudade? Olha para a sua saudade. Você está num processo de luto? Ele é muito doloroso e ele vai ser mesmo muito doloroso, mas permita-se, nem que seja durante um tempo, entrar em contato com isso. Por quê? Porque daqui a 5 anos você vai olhar e falar: eu não chorei. Meu marido faleceu e eu não chorei. Ou tudo que eu mais queria no mundo era fazer um curso superior, eu fiz e eu nem me permiti curtir. Eu já viajei, já, enfim. A gente acaba se atropelando. Não é o outro que me atropela. É a gente que permite, aí voltando à questão do limite, né, da demanda, a gente é que permite que o outro venha e dite sobre mim. Mas a responsabilidade dele
ditar ou não, é minha. Então, a minha sugestão, assim, né, se eu puder dar uma sugestão, sentimento é sentimento, emoção é emoção. Tem umas que a gente gosta de sentir, tem outras que não. Mas é importante a gente entender que todos são genuínos, assim, eles existem porque a gente vive. Então, a gente precisa se permitir entrar em contato com. Mas eu não gosto de sentir ansiedade, talvez ninguém goste. Mas ela está aí te dizendo que você talvez não esteja preparado para o que você está sentindo. Sabe que você falando do sentir, para mim, acho que para a maioria das pessoas, mas eu não consegui lidar bem com o processo de pandemia. A minha demanda aumentou muito na escola, foi uma mudança radical de uma semana, e eu percebi que no processo eu me perdi principalmente da Helena. Eu parei para pensar esses dias, eu vi, gente, eu passei 2, quase 3 anos, eu não vi quando ela cresceu, como ela chegou até aqui. E aí eu comecei a olhar para os óleos essenciais e falei, o que que eu vou usar? Né? E aí você estava falando do se permitir. Então, para mim, 2 óleos essenciais que foram muito importantes o mês passado nesse processo de aceite, na verdade foram 4. Copaíba com tangerina, que fez, parece que eu engoli, eu estava engolindo as situações, e esses 2 me fizeram botar para fora. Eu falei que eu chorei quase uma semana de coisas que estavam tão enterradas que eu nem sabia que eu tinha enterrado e que elas estavam lá. E depois foi um alívio. E bergamota e lang-lang. Bergamota pelo autoconhecimento e lang-lang por ser generoso com a gente. E principalmente para trabalhar essa questão do feminino, que a gente conversou antes, dessa autocobrança, de você estar o tempo todo precisando se masculinizar, porque você tem que ser mulher e às vezes você tem que ser homem, porque você tem que trabalhar fora, você tem que trabalhar dentro de casa, você tem que ser uma mãe exemplar, você tem que ser uma mulher elegante, você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser. Então, foram 4 óleos essenciais que eu achei, assim, que para mim foi muito pontual. Mas eu brinco que o que mesmo foi um detox emocional foi o copaíba com tangerina. Então, esses 2 me fizeram desintoxicar e bergamota e lang-lang me fizeram amenizar e aceitar um pouco mais as questões. Então, você tem alguma, Andréia, que você gosta, que você já usou numa situação assim? Já que eu me lembro prontamente do tangerina e do bergamota. Eu acho assim que são 2 que às vezes quando está mais difícil, né, alguma tomada de decisão ou entrar em contato com alguma situação que é mais difícil, daquela que a gente queria empurrar para debaixo do tapete, eu acho que são 2 que me acolhem, sabe? O tangerina. E é engraçado, parece que eu abro, porque os meus olhos ficam no armário. Eu abro o armário e eles falam, oi, Fala. E eles sabe? falam Então, mesmo. Você só eles vê. falam, É, oi. você só Ai, vê eles assim, quem cá pisca o me abraça. amarelinho e o laranja, não é? Pisca, parece que pisca É, amarelo e laranja, e pisca. você só vê. E É, aí a Lilian falou que está com o kit das emoções ali, 2 também do kit das emoções que hoje, inclusive, eu passei na minha faxineira lá em casa. Eu não, eu pedi para meu marido passar porque eu estava aqui desde cedo, que é Console e Forgive, que assim também são 2 que me pegam no eu ia, colo, sabe? eu ia falar agora do Forgive, porque eu acho que nesse processo todo, antes de mais nada, a gente tem que se perdoar. Eu acho que Isso, antes de mais isso. nada, primeiro a gente se perdoa e depois a gente segue. É, Então, Forgive, para mim, também é muito positivo. é. Eu falei agora há pouco sobre, não sei, acho que a Lilian vai falar, pode falar. Sobre. Esqueci o que eu ia falar. Ah, esqueci. Pode falar, Lilian, esqueci. Perdão. Então, que vocês estavam falando do kit das emoções,
E a gente tem os preferidos, né? A Jaque com console, com o Sim. Forgive. Eu com o Tiro, o Passion, para mim são dois olhos que me jogam para cima. O Tiro, assim, eu lembro dos primeiros momentos, a memória olfativa que ele traz, da alegria, do estado que ele me tirou quando eu comecei a usar, quando ele chegou, quando eu abri o kit, foi o primeiro que eu senti o aroma. Então, quando você fala, né, que seus olhos te chamam, os meus, eles pulam. Eles pulam. Hoje é meu dia, deixa eu passear, deixa eu exalar. E a Nath tem uma experiência muito válida com o piso, né, Nath? Tenho. Eu sou, assim, apaixonada pelo PIS. Ele é o meu primeiro ali na minha caixinha de ferramentas, ele e o Juniper Berry. Eu uso eles, assim, muito, principalmente nesses dias, igual eu estava falando, né, que às vezes você sabe que aquele dia que já te pesou um pouco, aconteceram diversas situações que, né, te deixaram mais tensas. À noite é sempre o Peace com o Juniper. E a partir do momento que eu fui fazendo isso, eu consegui, né, ter essa ferramenta que a Andrea falou, de conseguir já ir me prevenindo para não deixar a ansiedade chegar, não deixar a tensão chegar. E eu fiz um blend, eu chamei ele de Aquieta Minha Alma. E eu coloquei o Peace nesse blend e eu uso ele nesses momentos assim, né, que o coração está apertado, que a gente precisa, né, de uma força extra ali para poder conseguir continuar, e esse blend ele é tira e queda. Então, o Peace, para mim, é um óleo assim, eu sou apaixonada por ele. É engraçado, né? Cada um tem. Nath, óbvio que eu já vou querer saber do blend, lógico, né? Que blend queremos. Eu lembrei o que eu ia falar, mas eu lembrei que quase toda manhã, ou manhã sim, manhã não, eu uso Motivate, que eu uso também, que me dá uma impulsionada, assim. Mas eu lembrei da Jaque falando, né, da gente se perdoar. É aquilo que eu estava falando um pouco antes, da gente ter uma atitude mais compassiva com a gente mesmo, né? Aquilo que a gente faz por uma pessoa que a gente gosta muito. Então, tem um trecho de uma música do Djavan que eu gosto e eu sempre cito assim, em sessões, porque a gente está fazendo o que a gente dá conta. É importante a gente desenvolver nossa caixinha de ferramentas, o autoconhecimento, a autoobservação e tal, mas a gente faz o que a gente dá conta. E a música dele fala: se eu tivesse mais alma para dar, eu daria. Isso para mim é viver. Então, se a gente soubesse fazer mais, a gente obviamente faria. A gente está fazendo o nosso 100% hoje, mas a gente pode aumentar a capacidade de entender o que as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas capacidades e aumentar o nosso enfrentamento de vida. Então, eu acho que Forgive nos ajuda muito nisso. Olha, eu queria ter feito melhor, até na pergunta da Nath, né? Eu queria ter feito melhor, eu queria ter me saído melhor, eu fiz o que eu dei conta. Então, a gente se perdoar e a gente se compreender para seguir adiante também é muito importante. Andréia, e você falando, né, sobre a gente enfrentar as situações, o que seria melhor? A gente buscar, né, ter uma constância nos nossos sentimentos, ou a gente conseguir, né, talvez passar por esses sentimentos e nos recuperar, né, dos sentimentos ruins mais rápidos, se permitir naquele momento viver uma alegria? O que é mais importante, né? Como que a gente deve, o que a gente deve buscar? Boa pergunta, Nath. Na verdade, assim, eu acho que é importante a gente estar atento a algumas situações do que a gente vive, elas vão nos pegar de surpresa. Então, é importante a gente entender que alguns sentimentos a gente não vai gostar de sentir, sejam eles bons ou ruins. Sentimento é sentimento. E acho que até quando a gente classifica em bom, a gente acaba julgando o sentimento. Ele é um sentimento.
né? Ele é uma expressão do nosso organismo. E aí, se você lidou com algo que você não gostaria de ter lidado, é importante olhar para isso, e aí, né, a gente falou do fluido, olhar para isso, acolher isso e seguir adiante. Quanto mais em constância ou oscilando em picos menores a gente tiver, então a gente está ali, né? Eu sinto raiva, eu sinto alegria, eu me frustro, né? E aí, quanto menos a gente tiver grandes picos, melhor. Quanto mais a constância a gente conseguir levar uma homeostase, melhor. Mas a gente precisa acolher tanto isso quanto aquele momento em que a gente não conseguiu lidar da melhor forma. Porque somos humanos, né? A gente tem sangue correndo nas veias, a gente tem expectativas, a gente tem frustrações, a gente tem anseios, desejos, a gente está vivendo. Em alguns momentos, a gente vai lidar com aquilo que é uma delícia de sentir. Ah, que ótimo. Em alguns momentos, não. E a gente precisa validar e acolher todas essas experiências. A gente não pode esperar que da vida a gente, pronto, agora eu sou feliz. Ah, que ótimo, agora eu estou plena. E eu me irrito bem pouquinho, eu me estresso bem pouquinho, então você não está vivendo, você não está fazendo isso direito. Em alguns momentos você vai ficar realmente muito irritado, você vai ficar muito estressado, você vai ficar com raiva. Isso é viver. Tá, o que que eu faço quando isso acontecer? Bom, aí a gente tem as nossas ferramentas. Que tanto, e aí lembrando da inteligência emocional, que tanto que você se deixa consumir por uma emoção que talvez ela esteja te dizendo uma outra coisa, que você, por que que você fraquejou tanto diante dessa situação? O quão importante essa situação é para você e você não está conseguindo ver isso. Então, dar às emoções o devido sentido, valor e tamanho. Se tiver alguma coisa para além disso, olha com cuidado, olha com mais carinho, tenta entender o que está por trás dessa emoção. Às vezes tem alguma coisa ali que você não está conseguindo perceber ainda. Eu já estava até pensando em alguma coisa bem parecida com o que você falou. Então, a gente vai ter sentimentos que vão ser duradouros, e os passageiros. A gente não vai ter, né, o tempo todo. E aí, quando você fala que a gente olhar, seria policiar ou não? Deixa ele vir e, à medida que ele vem, olha o que faz com ele. E aí, já emendando, quero que você fale sobre a terapia e o terapêutico, o cuidado terapêutico sobre esses sentimentos. Tá, acho que eu me embolei um pouco. Então, o que é duradouro e o que pode ser passageiro, é isso? Isso, e se a gente tem que policiar, Tá. como que a gente olha para isso e depois entra na terapia. Tá, ótimo. Tem alguns sentimentos, assim, tem algumas emoções que a gente precisa tentar entender isso um pouco melhor. Ai, fulano, ai, toda hora fulano faz não sei o quê, ai, não sei o quê. Né? Por que que você está tão irritado com essa pessoa? O que que essa pessoa, o que que ela significa para você nesse momento? O que que ela traz? O que que ela representa para você? Então, se tem algum sentimento que tem... E isso, eu vou até trocar o exemplo. Imagina que você está sentindo uma dor de dente. Tem uma dor ali, tem uma dor constante. Você bebeu algo gelado, doeu. Mas depois ela continuou doendo. Não é o caso de você procurar um dentista. Se tem alguma emoção que está ali, a situação aconteceu, você se emocionou, mas você continua com essa sensação e essa emoção, tem mais alguma coisa aí que precisa ser vista. Por que que isso está durando mais do que naturalmente demorava ou que você esperava que não durasse tanto? O que que essa situação pode estar te dizendo? Então, eu me incomodo muito com essa pessoa, eu me incomodo muito quando eu sinto, mas por quê? Então, policiar talvez no sentido de observar, sim,
Então, aí eu acredito que seja mais útil. Então, tem alguns sentimentos, algumas emoções que elas acontecem, você sente e elas passam. Tem algumas que não, que elas duram um pouco mais. Se elas duram um pouco mais porque é uma coisa que você viveu foi muito marcante, então talvez ela precise durar mais mesmo. Dura um tempo. Ela está durando muito, aí eu acho que é o caso de olhar para isso, né? Essa eu respondi. Agora falar sobre terapia, não é isso? Então, na situação da terapia, primeiro eu sempre levanto a bandeira de defender o que é terapêutico e o que é terapia. Terapêutico é tudo que faz bem para gente. Então eu vou fazer um spa, eu vou, por exemplo, autocuidado. Nem sempre autocuidado é uma coisa muito gostosa. Às vezes autocuidado é uma pílula amarga que a gente precisa tomar e isso é um autocuidado. Uma investigação, pagar uma conta, tirar o nome, né, da lista, né, que Serasa, enfim, isso é um autocuidado. Nem sempre é uma coisa deliciosa, tipo, eu fui no salão, fiz um spa, isso é um autocuidado? Talvez. Então, isso é terapêutico. A terapia, o processo psicoterápico, ele é uma outra coisa. É você se permitir questionar as suas verdades de sempre. É você se expor de uma forma vulnerável diante de um profissional que vai ter uma escuta diferenciada para acolher isso que você está trazendo e para juntos vocês traçarem um novo caminho, um caminho com mais sentido. E muito desse processo também está ligado a essa caixinha de ferramentas. E você entender que aquilo que você trabalha ali vai ser terapêutico porque vai te ajudar a dar mais sentido para a vida. Então, a partir do processo terapêutico, né, a gente tem capacidade de, a partir, né, do que a gente aprende e do que a gente se questiona, a construir uma vida com mais sentido, com mais em direção aos nossos valores. Né? Ô, Andréia, e para finalizar, porque olha só, a gente bate papo, a gente esquece da hora. A gente está passando por uma fase que a gente está precisando melhorar sentimentos e emoções como resiliência, mais tolerância, mais autoconhecimento, Empatia. empatia, o que a gente pode fazer para potencializar esse tipo de emoção, de sentimento, que vai trazer mais bem-estar para a gente? Já que eu acho que esse é um desafio desse momento agora. Uma das coisas que eu acredito muito é que quando a gente quer que alguém haja dessa forma com a gente, de uma forma mais empática, por exemplo, a gente precisa ser assim, a gente precisa agir dessa forma, porque a gente agindo assim, a gente age como modelo e as palestras, as falas ensinam, mas os modelos arrastam. Então, quando a gente faz o que a gente espera que façam com a gente ensina. E a gente ensina como que o outro pode lidar com a gente. Isso eu acho que é uma grande ferramenta de modificação. Uma outra coisa é desenvolver essas habilidades, é estar mais ou menos na contramão desse mundo que a gente está falando do cansaço, das autodemandas, né? Das auto e das altas demandas. Então, parar, refletir, compreender, respirar no momento são coisas difíceis da gente fazer hoje em dia, mas são extremamente necessárias. A gente, acredito que a maioria aqui
que está nas redes sociais, nas mídias sociais, a gente vê que ali está todo mundo lutando pelo seu. E poucas pessoas entendendo, ou tentando entender, ou tentando prestar atenção no outro. Então, é difícil a gente ver isso, porque é muito difícil eu andar na sua calçada, por exemplo. Eu ando na minha. Eu sei o tanto que me custa andar na minha calçada. Agir com a empatia é a gente se permitir andar na calçada do outro. É a gente se permitir ver o mundo a partir do prisma do outro. E isso hoje em dia, é um grande desafio que a gente tem. Então, sempre que você puder ser resiliente com você, seja. Sempre que você puder ser empático, seja. Sempre que você puder agir com compaixão, haja. É um grande desafio. Então, eu acho que validar a experiência própria e a experiência do outro, tentar ver a calçada do outro, tentar ver a sua, que às vezes a gente nem vê a própria, mas tentar ver a do outro, sabe? E agir como um modelo já é um grande passo. Bom, eu acho que está todo mundo assim, parado, igual eu, porque é sempre bom ter você aqui. É um momento, assim, Obrigada. muitíssimo produtivo, de serenidade, de muito aprendizado. Então, a gente só tem a agradecer, porque para nós esse mês é muito importante. A gente completa 2 anos de papo, e você esteve com a gente desde o início dessa trajetória. Eu tenho certeza que vai continuar aí por muito tempo, porque Obrigada. a gente tem muitas trocas aí, você tem muito a acrescentar para o nosso público, para a gente, tanto com a psicologia quanto com os usos dos olhos. Então, a gente só tem a agradecer, Andréia, muito obrigada. Obrigada. É um prazer imenso. E a gente agora finaliza a gravação, porque agora vem as perguntas que a gente vai estar batendo um papo. Se você gostou desse papo especial, então se inscreve no canal, já curte esse vídeo, e assim o YouTube passa para você todas as notificações das nossas novas aulas, dos nossos novos papos, e principalmente a edição especial, que esse mês vai ser uma edição especial comemorativa de 2 anos. Então se inscreve, curte, e próxima quarta-feira esteja aqui com a gente ao vivo para também tirar suas dúvidas. A gente espera você.